Se tem um termo que se tornou parte básica do vocabulário de cinema, é a palavra blockbuster. Aqueles filmes de altíssimo orçamento, com grandes astros, com uma campanha de marketing super agressiva e com distribuição em escala mundial. Ah, e se render rios e rios de dinheiro, melhor ainda. E se você tem um mínimo de interesse por história do cinema, é bem provável que você já tenha ouvido falar qual foi o filme que teria dado origem ao blockbuster. O clássico Tubarão, de 1975, dirigido por Steven Spielberg. Essa foi uma obra que mudou a história do cinema, com uma campanha de marketing totalmente inovadora. E mais de uma vez eu ouvi a história de que as filas para ver Tubarão eram tão longas que elas tomavam conta do quarteirão e que daí teria surgido o termo blockbuster, em inglês para arrasa quarteirão. Mas a verdade é que não é bem assim. Se a gente investigar mais a fundo, a gente vai ver que o conceito de filme blockbuster já estava bem vivo décadas antes do lançamento de Tubarão. Então vamos voltar um pouco no tempo e entender melhor de onde veio essa história de cinema arrasa quarteirões. Another blockbuster. A primeira coisa que é importante de esclarecer é: não, o termo blockbuster não surgiu com o lançamento de Tubarão. Na verdade, ele veio muito antes disso, durante a Segunda Guerra Mundial. Nela, as forças aliadas usavam bombas aéreas tão poderosas que elas eram capazes de destruir um quarteirão inteiro de uma só vez. Foi por isso que a imprensa em inglês começou a chamar essas bombas de arrasa-quarteirão ou blockbusters. Então a palavra já existia bem antes da estreia de Tubarão. E pode ser que você esteja pensando, tá, mas foi com o filme do Spielberg que esse termo militar passou a ser usado para falar de cinema, não é? A resposta é não, porque décadas antes de Tubarão, diversos outros filmes já tinham sido chamados de blockbusters pela imprensa. Por exemplo, na edição de 9 de maio de 1943, a revista Time relatou a reação positiva dos críticos ao filme Missão em Moscou, considerado por eles como tão explosivo quanto uma bomba blockbuster. E alguns anos depois, a imprensa começou a usar essa palavra especificamente para descrever filmes que alcançavam um enorme sucesso comercial, aqueles que realmente estouravam nas bilheterias. É o que mostra a pesquisa do historiador Sheldon Hall, que encontrou vários casos antigos da imprensa usando a palavra dessa forma. Por exemplo, em 1950, o British Daily Mirror disse que Sansão e Dalila seria um blockbuster de bilheteria no Reino Unido. Um ano depois, a revista Variety disse que o longa Quo Vadis era um blockbuster, no mesmo nível de bilheteria de O Nascimento de uma Nação e de E o Vento Levou. Já em 1953, a Variety voltou a usar a palavra, dizendo que aquele era um ano de blockbusters de bilheteria, porque 135 estreias daquele ano tinham arrecadado mais de $1 milhão. Fica claro então que nos anos 50, blockbuster já era um termo bem consolidado e muito familiar ao mundo do cinema. Bound to be a blockbuster. But all cast. Tendo dito isso, é inegável que tudo mudou drasticamente com a chegada de Tubarão nos anos 70. Esse longa de fato foi um divisor de águas para Hollywood. Por exemplo, antes dele, grandes filmes costumavam estrear nos Estados Unidos de forma mais pingada, entre aspas. O normal era as grandes produções estrearem primeiro nos maiores centros urbanos e depois se expandirem para outras cidades. Claro, tinha exceções, só que o mais comum era esse modelo pingado. Porém, com Tubarão, a Universal Pictures quis fazer diferente. Tubarão teria uma estreia simultânea em várias cidades e que seria impulsionada por uma campanha de marketing sem precedentes. Eles até fizeram propagandas para passar na TV, algo que não era normal para filmes daquela época. E a outra decisão inusitada foi lançar esse filme durante as férias de verão dos Estados Unidos, que era uma temporada que normalmente estava mais reservada para aqueles filmes nos quais os estúdios não botavam tanta fé assim. Até porque o senso comum dizia que o público preferia passar o verão ao ar livre do que dentro de uma sala de cinema. E por mais incomum que fosse esse plano, ele acabou dando certo demais. Com uma divulgação tão pesada e com uma distribuição em grande escala, Tubarão foi o maior sucesso que Hollywood havia produzido em toda a sua história, destruindo todos os recordes de bilheteria que vieram antes. E sim, tinha mesmo aquelas filas quilométricas. Então é claro que com esse sucesso estrondoso, a imprensa não hesitou na hora de dizer que Tubarão era um blockbuster. A jogada deu tão certo que Hollywood acabou adotando esse modelo como o novo padrão. Cada vez mais, as maiores produções tinham estreias simultâneas no país inteiro, com uma enorme divulgação e com estreias no verão.
E assim nascia uma nova era de filmes blockbusters, o que fez esse termo se tornar ainda mais comum no linguajar cotidiano. E claro, a popularidade desse conceito também aumentou muito nos anos 80, quando foi fundada a Blockbuster, que viria a se tornar a maior rede de locadoras de filmes do mundo inteiro. Welcome to Blockbuster Video. Is popping up all over the country. E a gente vê a marca deixada por Tubarão até hoje. Afinal, o modelo de blockbuster sedimentado por esse filme é basicamente o mesmo que Hollywood continua usando até agora. A diferença é que, de lá pra cá, a dimensão aumentou ainda mais, já que hoje os maiores blockbusters dos Estados Unidos ganham campanhas de marketing e estreias simultâneas a nível internacional. Ah, e não tem como esquecer também da outra grande mudança que Tubarão provocou: a nova era dos estúdios. Vale lembrar que na década anterior a Tubarão, a indústria americana passava pela era da nova Hollywood, em que os estúdios experimentaram abrir mão do controle criativo absoluto e dar mais desse controle criativo aos diretores. E daí saíram dezenas dos melhores longas de todos os tempos. Só que depois veio Tubarão, que iniciou uma nova onda de filmes que eram controlados de forma mais rígida pelos estúdios. E como essas passaram a ser as produções mais lucrativas, Hollywood voltou ao seu modelo clássico, no qual quem tinha a palavra final do filme não era o diretor, mas sim o estúdio. É por isso que muitos consideram que o Spielberg tenha sido um dos grandes responsáveis pelo fim da nova Hollywood. Então, o que essa história toda nos mostra é que Tubarão não inventou o conceito do filme blockbuster. O que Tubarão fez foi reinventar o conceito do filme blockbuster. Antes do clássico de Spielberg, a palavra significava basicamente uma coisa só: um filme de sucesso. Mas depois de Tubarão, o termo passou a ser bem mais complexo, ele passou a ter mais camadas. Hoje em dia, blockbuster não é só um filme de enorme bilheteria, é também um filme de proporções gigantescas em termos de orçamento, de marketing e de distribuição. É um filme que você sabe que ficou do jeitinho que o estúdio queria e não necessariamente como os diretores queriam. Em suma, blockbuster hoje é não só um tipo de filme, mas também o pilar que sustenta a maior indústria de cinema do mundo. E tudo isso é sim graças a Tubarão. Beleza, tecnicamente ele pode não ter inventado a ideia do filme blockbuster, mas é inegável que o filme de Spielberg revolucionou esse conceito. E no meio do caminho, ele acabou revolucionando o mundo do cinema como um todo. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos vivo, vocês podem se tornar apoiadores do canal no Apoia-se. Assim você ajuda a financiar o nosso trabalho e ganhar acesso a conteúdos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cine Clube Entre Planos pra gente debater um filme por mês via videoconferência. Você pode conferir todos os detalhes da nossa campanha clicando no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui na Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.